Graça e paz a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso momento de reflexão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30. O versículo 30 diz assim: E ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Agora eu quero fazer uma leitura um pouquinho maior, a partir do versículo 22. Após estas coisas, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. João batizava também Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que está na terra é da terra, fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E o que ele tem visto e ouvido, isso ele testifica, e nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho estabeleceu o selo de que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhes dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus nos abençoe mais uma vez, né? Através da sua palavra. Sempre a palavra de Deus, ela sempre vem em tempo oportuno, ela sempre vem no momento que nós tanto estamos precisando dela. Bom, hoje todos nós provavelmente almoçamos, planejamos mais tarde também nos alimentarmos. E isso tem sido uma coisa rotineira, tem sido uma coisa constante, porque o nosso corpo físico ele precisa. E a nossa alma também, ela precisa desse alimento. Da mesma forma como o nosso corpo precisa do alimento físico, a nossa alma precisa, irmãos, desse alimento espiritual. Alguns acham que comemos demais. Eu não estou falando no sentido físico. Por incrível que pareça, alguns acham que comemos demais. Mas eu vejo que comemos pouco. Precisávamos comer mais. Precisávamos nos alimentar mais da palavra de Deus. Bom, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre João Batista. Quero falar sobre os seus discípulos. Quero falar também sobre Jesus. E o texto que escolhemos foi João 3, capítulo 3. E
O nosso versículo-chave aqui é o versículo 30. E o que eu gostaria de trabalhar com os irmãos para esta mensagem é desenvolver em nós a convicção, o desejo, o pensamento de que precisamos mais de Deus e menos de nós. Mais de Deus e menos de nós. Nós já falamos que quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais parecido com Ele nós ficamos. Quanto mais nós nos afastamos, nos distanciamos dele, ficamos mais parecidos com os seres humanos e ficamos muito parecidos com o inimigo de Deus por conta das nossas atitudes. Enoque andou com Deus. Enoque estava sempre mais próximo de Deus. E Enoque se parecia muito com Deus. Se parecia tanto que Deus identificou esta semelhança e Deus o recolheu para estar na sua presença. Então hoje nós vamos meditar na palavra com esse desejo de querer estar mais perto de Deus. Muito bem. Nossa história envolve João Batista, envolve Jesus, envolve também os discípulos de João ou os seguidores de João Batista. Irmãos, João Batista, ele era primo de Jesus. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus e a Bíblia fala que João Batista veio para cumprir uma missão. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Este João aqui, o Batista, ele é aquele citado por Isaías como a voz do que clama no deserto. João Batista ele tinha alguns hábitos bem diferentes, dos outros. Por isso não foi difícil identificar a profecia de Isaías quando ele se refere a João como a voz do que clama no deserto. A Bíblia diz que João surgiu do deserto e ele tinha alguns hábitos muito interessantes. Esse João aqui, ele era filho de Zacarias, o sacerdote, e filho de Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus. João Batista, portanto, era um homem judeu e sabia da sua missão, sabia do compromisso que ele tinha. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele veio para cumprir especificamente uma missão. E às vezes, irmãos, nós temos algumas dificuldades na nossa vida. Às vezes nós perdemos tempo, seguimos direções erradas, porque às vezes nós não temos a convicção, não determinamos o que realmente viemos fazer aqui, qual é de fato a nossa missão. E João Batista identifica, ele sabe qual é a sua missão. Ele veio para preparar homens, ele veio para preparar pessoas, para que estas depois pudessem receber Jesus. Ele então está aqui para falar de Jesus, falar do reino desse Jesus e anunciar o Filho de Deus. Esse João também é o mesmo que batizou Jesus. Jesus foi batizado aos 30 anos por João. João teve uma certa resistência, mas Jesus disse: cumpre fazer o que está escrito. E ao batizar Jesus, João Batista ele recebe da parte de Deus uma confirmação de que este Jesus era o Filho amado de Deus. Como é bom, como é maravilhoso quando Deus confirma para nós que nós estamos fazendo exatamente aquilo que Ele queria que fizéssemos. Irmãos, quanto tempo da nossa vida perdido
Quanto tempo da nossa vida desperdiçado porque estamos correndo atrás do vento? Como é importante ter a certeza daquilo que Deus quer para as nossas vidas, como é importante fazer aquilo que Deus espera de mim e de você. Usamos de uma forma a sintetizar esta ideia, viver no centro da vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus é quando nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus queria que fizéssemos. E por vezes nós nos distanciamos desta vontade e nos aventuramos na nossa própria vontade, na vontade das pessoas e saímos do nosso caminho principal, do nosso foco principal. Mas aqui João tem a certeza de que está fazendo exatamente aquilo que Deus queria para ele. Deus diz: João, este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Esse João, como eu disse, ele não vive sobre regras daquela sociedade. Ele veio para cumprir o seu propósito e, sabendo disso, ele não se prende a nenhuma regra, ele não fica perdendo tempo com algumas formalidades que a sociedade exige de nós, e ele foca apenas no seu compromisso. Eu vejo que João era uma pessoa tão determinada, tão focada, que o próprio Jesus disse para ele: João, dos nascidos de mulher, não existe um outro maior do que você. Muito bem, esse João aqui, que veio do deserto, surgiu do deserto, ele se vestia de peles de camelo e ele se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. João não tinha apenas um comportamento diferente no aspecto de vestuário e também de alimentação, mas comportamental. João não se calava diante daqueles que de alguma forma desobedeciam a Deus, vivia num padrão contrário ao padrão de Deus, moralmente falando. E João denunciou o pecado de Herodes, e vimos que isso lhe custou a própria vida. Ele foi decapitado, primeiro ele foi preso, depois ele foi decapitado, porque era um homem que não se calava, mas falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Mas eu gostaria de extrair desta história de hoje algo que eu julgo, algo que eu entendo que trará um pouco mais de entendimento espiritual para nós, irmãos. Bom, eu quero pensar com vocês duas coisas. Primeiro, eu quero pensar com vocês a atitude dos discípulos de João. O que pensavam os discípulos de João? Bom, o que Jesus representava para os discípulos de Jesus? Os discípulos de João, eles tinham uma visão de Jesus muito distorcida. Eles achavam que Jesus seria uma ameaça aos propósitos, ao ministério de João Batista. Eles pensavam que Jesus poderia ser um inimigo, alguém a competir com João, e na visão deles, João correria riscos de perder os seus seguidores. Às vezes, irmãos, os discípulos eles acabam criando uma expectativa e uma ideia errada do seu mestre. Isso é muito comum. Discípulos, alunos, aprendizes, ter uma visão errada a respeito do seu mestre, do seu Senhor. E, obviamente, talvez eles pudessem pensar que João seria mais do que aquilo que de fato João era. Talvez tenham criado uma expectativa sobre João que nem mesmo João tinha dele, né? Eu queria lembrá-los, meus irmãos, que Deus ele não exige de nós
que façamos nada, exatamente nada, além daquilo que Ele designou para fazermos. Basta fazermos aquilo que Deus determinou para fazermos. Não precisamos ir além. Deus não exige isso de nós. Eu diria que a força que Deus colocou em nós é uma força suficiente para fazer aquilo que Ele determinou para fazermos. Quando as nossas forças acabam e nós não terminamos a nossa missão, é porque nós gastamos a nossa força naquilo que não deveríamos. Então, pega esta visão também, entenda isso. Deus não exige que façamos nada, exatamente nada, além daquilo que Ele determinou para nós fazermos. Os discípulos, às vezes, nesta visão distorcida do seu mestre, eles nunca estão satisfeitos. Eles nunca acham que o que o seu mestre fez é suficiente. Nunca está bom. Sempre estão esperando mais. Sempre querem e esperam mais do seu Senhor. João fez exatamente aquilo que Deus havia determinado para ele fazer. Mas seus seguidores esperavam que ele fizesse mais. Parece aqui, irmãos, que alguns dos discípulos de João, eles começaram uma discussão com alguns judeus e a primeira impressão que a gente tem é que a discussão tenha começado num nível doutrinário. Os discípulos de João observavam costumes, atitudes dos demais discípulos de Jesus, judeus, que eles não aprovavam. Eles não lavavam as mãos antes de comer, eles não jejuavam e eles achavam isso estranho. Então eles foram reclamar para João. Mas a coisa parece que sai daquele campo da preocupação doutrinária, parece que parte agora para a preocupação ou para o lado pessoal. E talvez sem perceber, esses discípulos começam a colocar João, seu mestre, em uma situação complicada. Os discípulos colocam João como se ele e Jesus fossem adversários e eles estivessem no meio de uma competição. A gente vê isso acontecendo hoje, a gente viu isso na igreja de Corinto, segundo o relato de Paulo, aonde os discípulos, aonde os crentes, muitas vezes tomam partido e torcem por um, torcem por outro, instigam uns, instiga outros, instiga outros para muitas vezes se degladiar. Então esta é a visão do discípulo, esta era a visão dos discípulos de João. Jesus era uma ameaça. Pensavam que estavam ali no meio de uma disputa. Os discípulos de João não queriam que ele fosse menor do que Jesus. Os discípulos de João não sabiam quem era Jesus. Quando não se sabe os propósitos de Deus, é possível tomar decisões erradas e se posicionar contra aquilo que Deus quer fazer. Eu vejo muitos crentes de boa fé, eu vejo muitos crentes, bons crentes, muitas vezes se posicionando do lado errado e sendo contra aquilo que Deus quer fazer, porque muitas vezes desconhecem a vontade de Deus. Aqueles discípulos não tinham ideia de quem era Jesus, por isso tinham aquele pensamento. Mas tão logo pudessem conhecer Jesus, este já não seria mais o pensamento deles. Então a primeira coisa era essa: qual era o pensamento dos discípulos de João? A segunda é o que pensava João. Irmãos, João lida com muita naturalidade diante dessa situação, porque ele sabia quem era Jesus. Ele não tinha dúvida
dúvida alguma sobre aquilo. Ele sabia quem era Deus, quem era ele, quem era Jesus, o que ele tinha vindo fazer neste mundo. Então é muito importante saber as coisas. Como é bom, né? Como é bom saber o que se está fazendo, ter convicção do que está fazendo e saber que isso é a vontade de Deus. Nós não podemos fazer nada por dúvida. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que tudo aquilo que é feito com dúvida é pecado. Nós precisamos ter a certeza de que aquilo que nós estamos fazendo é aprovado por Deus, é da vontade de Deus. E João tinha absoluta certeza que ele estava no centro da vontade de Deus. Eu queria passar essa visão para você e te levar a pensar. Você tem essa convicção de que está no centro da vontade de Deus, que está fazendo exatamente aquilo que Deus queria que você fizesse? No versículo 27 do capítulo 3, nós podemos ver a convicção de João. Ele fala assim: todo mistério e toda bênção vem de Deus, de modo que é impossível haver competição. Paulo também, quando fala aos Coríntios, ele nos ensina que os dons e as oportunidades vêm de Deus, e só Ele, ou somente Deus, deve receber toda a honra e toda a glória. Em segundo, João usa uma ilustração. João primeiro ele fala que se alguém recebe um dom, uma capacidade, se alguém recebe um ministério, uma bênção, foi Deus que deu e ele deve desenvolver. Não devemos ficar enciumados pelos outros, não devemos querer competir com os outros. E depois João cita uma ilustração. E nessa ilustração ele diz que Jesus é o noivo, que ele é um simples, vamos dizer assim, um simples convidado de uma festa de casamento. Ou talvez uma testemunha, em outras palavras, um padrinho. E ele dá aqui uma ideia de que o noivo e a noiva, após se casarem, o papel que o padrinho ou a testemunha desempenhava perde o seu sentido. E João está dizendo para os seus discípulos: ele é o noivo, não sou eu. Eu sou o padrinho. E a minha função era estar aqui até eles se casarem. Agora que eles se casaram, eu não tenho mais nenhum papel aqui. Não há mais nada para mim fazer aqui. E como padrinho ou testemunha, eu não devo querer roubar a cena. A cena é deles, é do noivo, é da noiva. Que sejam felizes. Então João estava feliz e era feliz por ter vindo a este mundo para esse propósito, para promover a glória para Jesus. João ele quer que Jesus cresça cada vez mais e que ele, por sua vez, diminua. Os discípulos não pensavam assim. Eles não sabiam o que tinha que ser assim, mas João sabia. João sabia que este era o propósito de Deus para a sua vida. Irmãos, nós precisamos querer isso também. Nós precisamos querer a glória de Deus e a nossa humilhação. Que Ele cresça e que nós possamos diminuir. Nós somos servos, irmãos. E os servos, eles não merecem destaque. Os servos, eles não precisam e nem merecem ser reconhecidos. O servo não deve querer reconhecimento, luzes, holofotes. Os servos, eles realmente não merecem nada. Mas Jesus merece, é isso que João está dizendo. João está dizendo: eu não sou ninguém. Eu não posso competir com ele. Eu não vim para competir com ele. Eu vim para cooperar para o crescimento dele. Então nós devemos juntos buscarmos a glória de Deus e não o nosso engrandecimento. Eu tenho um pensamento
Eu já compartilhei, acho que algumas vezes com os irmãos, mas desta vez ficará gravado. Irmãos, com toda sinceridade, eu sei o quanto eu sou pequeno. Eu sei o quanto eu sou insignificante diante de grandes homens e diante de grandes mulheres de Deus. Eu diria com toda a sinceridade que existem homens e mulheres de Deus tão dignos, dos quais eu não sou digno, dos quais eu não chego à altura dos seus pés, ou eu não estou à altura dos seus pés. Mas isso não me deixa triste, irmãos. Com toda a sinceridade, isso não me deixa triste. Muito pelo contrário, isso me deixa muito feliz em saber que existem pessoas, em saber e reconhecer que existem irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, que produzem muito mais glória para Deus do que eu mesmo. Bom, eu devo me alegrar, irmãos, porque o nome de Deus está sendo glorificado. Eu não devo me preocupar com quem está glorificando. Eu não devo me preocupar se eu não estou fazendo mais do que os outros. O que importa é que o nome dele seja engrandecido. Isso tem me consolado, isso tem me ajudado a não desanimar, a olhar para as minhas limitações, a olhar para as minhas fraquezas. Eu digo, Deus, glorificado seja o teu nome, porque existem homens e mulheres que exaltam o teu nome, que glorificam o teu nome. Obrigado, Deus, por estas vidas que estão produzindo glória para o teu nome. Eu, irmãos, não estou competindo com ninguém, e o que importa para mim é que ele cresça e que eu cada vez desapareça mais e mais. O que importa é que o meu nome não esteja aí nos holofotes, né? Que o meu nome não seja engrandecido, mas o nome de Deus seja engrandecido. Eu nem preciso aparecer. Eu posso passar despercebido, mas ele precisa ser destacado. E era assim que João pensava, era assim que os seus discípulos depois passaram a pensar sobre Jesus, quando então puderam conhecê-lo, saber quem realmente ele era. Então, meus queridos irmãos, não importa quem faz, o que importa é que ele seja glorificado. Nosso nome não precisa aparecer, ninguém precisa saber o que fizemos ou que fizemos. Não estamos em uma competição. Eu tenho falado para os irmãos que nós não queremos ganhar dos irmãos, nós queremos ganhar os irmãos. Não adianta ter razão, não adianta ganhar discussão e perder os nossos irmãos. Precisamos viver para a glória de Deus, deixar de querer disputar com aqueles que também estão servindo o Senhor, ou querer disputar com aquele que é a própria glória de Deus. Que todos nós possamos dizer que ele cresça e que eu diminua. Viva para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe com a sua palavra. Fiquem com Deus. Fiquem em paz.